Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estarmos aqui nessa noite para adorar ao Senhor, para juntos confessarmos os nossos pecados e também para ouvirmos a palavra do Senhor nessa noite. Os irmãos que estão aqui conosco hoje e também você que está em casa, que você seja abençoado e que Deus também fale ao seu coração por meio da sua palavra. A palavra de Deus que nos convida à adoração se encontra no Salmo 66, versículo 8 e 9, que nos diz assim: Ó povos, bendizei o nosso Deus e fazei ouvir o som do seu louvor, aquele que nos preserva a vida e não permite que os nossos pés tropecem. É esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo que nos reúne aqui nessa noite. Eu convido você a ficar em pé e nós faremos a leitura da palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo 110. O livro dos Salmos, o Salmo 110. E esse texto, caso você queira, também será projetado aqui no projetor. O Salmo 110, a palavra de Deus nos diz assim: ouça com fé. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. No caminho, beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Essa é a palavra do Senhor neste momento, diante desse salmo que nos fala sobre a realeza e o sacerdócio de Cristo Jesus, aquele que venceu sobre todas as coisas. Vamos cantar que Ele é exaltado e que o nosso Deus, Ele é adorado neste lugar. Louvemos ao Senhor, declarando que o nosso Deus é exaltado sobre todas as nações. O Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado aqui. Vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Feche seus olhos e vamos ao Senhor agora, através dessa oração de adoração, reconhecendo a grandeza e o senhorio de Deus sobre toda a terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença, ó Deus, te agradecendo por mais um dia de vida, te agradecendo, Senhor, porque até aqui Tu tens sido conosco, até aqui, Senhor, Tu tens nos guardado, Tu tens nos sustentado, até aqui, Senhor, Tu tens olhado para nós com os Teus olhos de misericórdia, com os Teus olhos de graça, com os Teus olhos de amor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estar na Tua casa com liberdade para Te adorar, para exaltar o Teu nome, para entregar, Senhor, a nossa vida diante do Teu altar. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha sondar os nossos corações e que nós possamos, ó Deus, receber a Tua paz, para que nós possamos, ó Deus, Te adorar com liberdade, entregando, Senhor, as nossas vidas diante da Tua presença. Que o Senhor esteja em todos os momentos desse culto, ó Deus, que nós possamos entregar uma adoração, Senhor, perfeita, Senhor, diante da Tua presença, ó Deus, com sinceridade diante de Ti. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar neste momento do nosso culto, diante da santidade, diante da grandeza de Deus. Nós somos convidados também a confessar os nossos pecados. E a palavra de Deus que nos convida se encontra lá em Romanos, capítulo 10, do versículo 5 ao 15, que também será projetado e você pode acompanhar o texto junto comigo. A palavra de Deus nos diz assim em Romanos, capítulo 10, do 5 ao 15. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado.
Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Se você crer em Jesus e confessar a Ele como seu Senhor e Salvador, você será salvo. Porque todo aquele, queridos irmãos e irmãs, que invocar o nome do Senhor pode ter essa segurança. Nós não somos mais inimigos de Deus, mas agora nós somos feitos amigos de Deus em Cristo Jesus. Eu convido você a abaixar a sua cabeça e, através dessa oração silenciosa, confesse os seus pecados diante do Senhor. Não tente justificar, não tente diante daquele que conhece o mais profundo do nosso ser. Não tente inventar desculpas ou procurar justificativas, mas neste momento, confesse os seus pecados diante do Senhor. E nós temos a certeza que se nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessemos diante do Senhor os nossos pecados. Senhor, estamos aqui diante de Ti, reconhecendo que a dura lei nos condena, nos culpa, porque nós, ó Deus, pecamos contra Ti. Nós quebramos os Teus mandamentos, nós não amamos o Senhor muitas vezes acima de todas as coisas, mas nós, assim como o povo de Israel, constantemente, Deus, caímos em idolatria, quando nós amamos outras coisas, ou outras pessoas, outros bens, fora do Senhor. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós, por nós mesmos, nós somos pecadores. Nós, por nós mesmos, não conseguimos guardar perfeitamente a Tua lei. Por isso, Deus, é com razão que somos condenados. Porque em nossa rebeldia, em nossa rebelião, nós rejeitamos o Senhor da glória. Nós desprezamos o Senhor. Mas nós, ó Deus, nessa noite nos alegramos com a palavra da cruz, com a palavra da fé, com a mensagem da graça, que nos ensina e que nos mostra e que nos aponta que Cristo veio tomar o nosso lugar na cruz. E por causa de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais o que temer, porque através de Cristo Jesus, nós somos perdoados, os nossos pecados são esquecidos pelo Senhor. Nós te louvamos, Deus, por essa mensagem maravilhosa que enche o nosso coração de esperança. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue com o teu evangelho, trazendo a alegria e a certeza de que não há nenhuma condenação. Ninguém pode, ó Deus, se levantar, porque a tua palavra nos ensina que é o próprio Senhor que nos justifica. Nós oramos a Deus gratos e que os irmãos aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que neste momento o Teu Espírito Santo confirme isso nos seus corações, de que eles são filhos Teus, amados por Ti, perdoados, e nós Te louvamos por tamanha graça. É a nossa oração
em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, neste momento, nós vamos também ter um momento de oração, de intercessão. E nós, essa semana, lá no grupo, alguns irmãos compartilharam alguns motivos de oração, entre eles, graças a Deus, a Aline está bem melhor, o Pablo também foi encontrado na quinta-feira, né? Vamos louvar ao Senhor, vamos continuar orando pela amiga da Cíntia, que também perdeu a sua mãe vítima da Covid-19, e todos nós que temos aqui motivos de oração, você que também está nos acompanhando, coloquemos esses motivos agora diante do Senhor. Eu convido você, ainda em espírito de oração, fechar os seus olhos e vamos ao Senhor colocando todos esses motivos diante do Senhor. Vamos colocar também todas as famílias, as mais de 100 mil famílias que estão sofrendo com as vítimas da Covid-19. Vamos orar por aqueles que estão passando apertos por conta dessa pandemia. Vamos orar por todos os que sofrem, porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Oremos por aqueles que sofrem, lembrando da palavra do Senhor, que Ele nos diz assim: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que poderá me fazer o homem? Oremos, queridos, pelo rápido fim da doença, pelos infectados e aqueles que estão expostos. Concede-lhes força, cura e proteção. Pelos seus entes queridos e cuidadores, concede-lhes paz, conforto e resistência. Pelos líderes das nações, concede-lhes mentes sãs, coragem e humildade. Pelos médicos, enfermeiros, técnicos, pesquisadores, administradores e todos os outros trabalhadores da saúde ao redor do mundo, concede-lhes pelo teu Espírito vivificador força, sabedoria e recursos para fazerem o trabalho diante deles. Por aqueles que precisam trabalhar apesar da ameaça da doença, concede-lhes proteção e contínua provisão. Por aqueles que ficaram desempregados ou subempregados durante esse tempo de angústia, concede-lhes conforto, sabedoria e provisão financeira. Pelas igrejas e seus pastores e presbíteros, concede-lhes discernimento e criatividade para liderar e ministrar em circunstâncias sem precedentes. Pelos pais e pelas famílias, concede-lhes sabedoria, paciência e alegria. Pelas crianças, concede-lhes proteção contra o medo. Por aqueles para quem o lar não é um porto seguro, concede-lhes refúgio. Por aqueles que estão sozinhos, concede-lhes um senso da tua proximidade e do teu amor. Por todos aqueles que decidem rumos nesse período de incerteza e medo, concede-lhes a tua paz. E por todas as orações que não podemos expressar, porque nossa linguagem é insuficiente, ou porque a nossa ignorância é muito grande, nós te pedimos nessa noite, Senhor, ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, eu convido você neste momento a ouvir a palavra do Senhor, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Gálatas. O Evangelho segundo Gálatas, capítulo 2, versículo 34 até o 38, a parte A. Nós íamos caminhar até o 41, mas a partir da parte B, do versículo 38, eu acho que é um assunto muito importante que fala sobre o batismo cristão. E enquanto eu preparava o sermão essa semana, eu penso que seria melhor a gente, domingo que vem, trabalhar os versículos 38, 39, 40 e 41, e nós vamos falar sobre essa coisa tão importante que é o batismo cristão.
Mas hoje o tema do nosso sermão é corações rasgados. E nós vamos ver na palavra de Deus como o Senhor é aquele, queridos irmãos e irmãs, que perfura os corações mais duros com a sua palavra. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 34, a palavra de Deus nos diz assim: ouça com fé a palavra de Deus, segundo o Evangelho de Atos, capítulo 2, do 34 até o 38. A palavra de Deus diz assim: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e nós te pedimos nessa noite que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor venha realmente, Deus, rasgar, perfurar corações nessa noite, porque nós aprendemos na tua palavra, Deus, que quando nós somos humilhados e feridos, é que nós somos salvos e curados. Por isso, nessa noite, humilha-nos diante do Senhor e fere o nosso coração, para que o nosso amor por ti seja mais profundo e sincero. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema do nosso sermão nessa noite é corações rasgados. E nós veremos duas verdades, mas antes de entrarmos no texto, eu queria compartilhar com os irmãos um livro muito conhecido, que é um clássico da fé cristã, chamado As Confissões de Santo Agostinho. E neste livro, Agostinho de Hipona, ele escreve em determinado momento, ele diz o seguinte: a minha consciência, Senhor, não duvida, antes tem certeza de que te amo. Feriste o meu coração com a tua palavra, desde então te amei. Se você ler as Confissões de Agostinho, você vai ver um homem que está confessando-se diante do Senhor. Agostinho, depois, queridos irmãos e irmãs, de gastar a sua vida buscando prazer e satisfação em tantas coisas, quando ele ouve a palavra de Deus, ele é ferido por essa palavra, e por causa desse ferimento, ele também passa a amar o Senhor. O nosso texto, nessa noite, fala sobre ter o coração ferido, o coração perfurado, o coração rasgado pela palavra de Deus. E, queridos irmãos, em A Viagem do Peregrino da Alvorada, C.S. Lewis retrata de maneira profunda como esse ferimento acontece. As crianças e os mais novos que estão aqui conosco, preste atenção nessa história. É a história, crianças e os irmãos que estão aqui, de um jovem, de uma criança mimada, chamada Eustáquio. O jovem mimado Eustáquio que é transformado em um dragão. E nessa história, em um momento, quando Eustáquio ele é transformado em dragão, Eustáquio ele começa a compartilhar a sua dor. A dor de não poder mais ser menino, a dor que ele queria voltar a ser criança e agora não podia, porque agora ele era um dragão, preso ali com medo, sem saber como ele voltaria a ser criança. Eustáquio compartilha conosco o seguinte: não vou contar como virei dragão, mas vou dizer-lhes como deixei de ser dragão. O leão me disse para tirar a roupa primeiro. Ia responder que não tinha roupa, quando me lembrei que os dragões são de certo modo parecidos
com as serpentes, e estas largam a pele. Sem dúvida alguma, é o que ele quer dizer, pensei. Assim, comecei a esfregar-me, e as escamas começaram a cair de todos os lados. Raspei ainda mais fundo, e em vez de caírem as escamas, começou a cair a pele toda, inteirinha, como depois de uma doença ou como a casca de uma banana. Num minuto ou dois, fiquei sem pele. Estava lá no chão meio repugnante. Era uma sensação maravilhosa. Comecei a descer a fonte para o banho. Quando, enfiando os pés na água, vi que estavam rugosos e cheios de escamas como antes. Está bem, pensei. Estou vendo que descolou e saiu. Deixei então de lado o outro e desci de novo para o banho. E aí aconteceu exatamente a mesma coisa e pensava, Deus do céu, quantas peles terei de despir? Como estava louco para molhar a pata, esfreguei-me pela terceira vez e tirei uma terceira pele. Mas quando, queridos irmãos, Eustáquio, ele olha para ele mesmo, ele olha e percebe que está da mesma maneira. Então o leão disse, mas não sei se falou, Eustáquio diz, eu tiro a sua pele. E Eustáquio diz que ele tinha muito medo daquelas garras, mas ao mesmo tempo ele estava louco para se livrar daquilo. Por isso, queridos irmãos, Eustáquio se virou de costas e ele deixou que Aslan tirasse a sua pele. A primeira unhada que me deu foi tão funda que julguei ter atingido o coração. E quando começou a tirar-me a pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa, diz Eustáquio, que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me tirava a pele. É como quem tira o espinho de um lugar dolorido. Dói para valer, mas é bom ver o espinho sair. Essa história, queridos irmãos e irmãs, de Eustáquio, revela que nós matamos o Senhor e o Salvador, mas ele oferece perdão a todos aqueles que se arrependem. E nós veremos, querido, nesse texto, o alerta de Jesus através de Lucas, o mesmo que escreve o livro de Atos. Jesus disse, se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E nas palavras de um pastor antigo, Thomas Watson, ele diz uma coisa, ele diz o seguinte, uma ou outra coisa terá que acontecer. Preste atenção nisso. Ou o pecado se afogar nas lágrimas do arrependimento, ou a alma queimar-se para sempre. Assim como Eustáquio, queridos irmãos e irmãs, que precisou ser ferido por asno para ser curado, da mesma maneira, nós precisamos nos arrepender e crer em Jesus. E nós veremos, queridos, em nosso texto, como a palavra de Deus, ela humilha as nossas vidas. Olhe no texto, fique com a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo. A primeira verdade, queridos, que nós vemos é que a verdade de Deus nos humilha. Observe o texto, os versículos 34 e 35, nos diz assim, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Os irmãos lembram do nosso último sermão, há 2 domingos atrás, quando nós vimos que Davi, como profeta, não estava falando dele mesmo nos Salmos, mas ele estava falando de Jesus Cristo. Queridos irmãos, Davi, ele olha para frente, ele olha em direção ao Cristo ressurreto e exaltado, e a primeira coisa que nós vemos aqui é que a verdade de Deus nos humilha até mesmo o rei Davi. O maior rei de Israel sabia que o reino prometido de Deus, que seria para sempre, não era um reino construído em cima dele mesmo, mas era um reino que viria do descendente de Davi, da raiz de Davi.
Queridos, a primeira coisa que nós vemos aqui é que a verdade de Deus nos humilha. A verdade de Deus, ela humilha qualquer pretensão humana de tentar construir algo diante de Deus. A verdade de Deus nos humilha, pois ela diz que o único rei soberano sobre toda a terra é Jesus. A verdade de Deus nos humilha, porque ninguém, nem Davi, que era o rei, o homem segundo o coração de Deus, nem Davi subiu aos céus, Davi continuava morto diante de Deus. Ninguém pode ficar de pé. E como profeta, como nós vimos no domingo, Davi estava falando daquele que seria o rei perfeito. E agora, queridos, Pedro, ele continua mostrando que o verdadeiro Senhor, o verdadeiro rei de toda a terra era Jesus. Porque observe no texto, de fato, Davi não subiu aos céus. Davi estava morto e continuava morto. Davi não subiu aos céus. Davi continua morto. Quem tiver o privilégio aqui de visitar Jerusalém, eu acho que todo mundo tem esse desejo, esse sonho de conhecer, está lá o túmulo de Davi. É visitado até hoje por judeus e cristãos em todo o mundo. Davi, ele continuava morto. Mas, queridos irmãos e irmãs, esse salmo, o Salmo 110, que nós começamos o culto, Pedro usa na sua pregação para dizer que alguém subiu. Davi não subiu, nenhum homem subiu, mas Jesus Cristo foi o único que subiu e sentou-se à destra de Deus. Queridos, Cristo subiu aos céus, o único homem que subiu aos céus por guardar a lei de Deus foi Jesus. E Jesus, sendo Deus, sendo o Criador de todas as coisas, a palavra de Deus nos ensina que Jesus não quis ser igual a Deus, mas ele se humilhou, queridos irmãos, e se fez servo. E nas palavras de um teólogo brasileiro chamado Leonardo Boff, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Jesus era Deus e ele desceu. E porque ele desceu, queridos, a maior humilhação da cruz, ele foi exaltado à destra de Deus. Porque olha no texto, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita. Queridos, isso revela a soberania de Cristo sobre toda a realidade. É Deus Pai, aqui no hebraico, eu não sou muito assim conhecedor, mas esse primeiro Senhor no hebraico é Yahvé. E Yahvé é o nome de Deus, o Criador. E é Deus Pai falando não a Davi, mas falando ao Deus Filho, ao Senhor Jesus, que no hebraico a palavra aqui é Adonai. É Deus e Yahvé, o Pai, queridos irmãos, dizendo a Jesus, senta-se à minha direita. Aqui, queridos, Pedro revela para nós nesse salmo, queridos irmãos e irmãs, a realeza e o reinado de Cristo sobre todo o mundo. Quando Deus fala, senta-se à minha direita, aqui Pedro está dizendo que esse salmo se cumpre em Jesus, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. E aqui, queridos, é uma coisa que nós sempre temos falado. Como você lê a Bíblia? Você não pode ler a Bíblia sem entender que a Bíblia fala de Jesus. E esse salmo, escrito há mais de 1000 anos antes de Cristo, se referia a Jesus, aquele que tem o domínio, aquele que tem o poder, aquele que é o verdadeiro sacerdote, que exerce o seu domínio sobre o mundo. Cristo, queridos irmãos, está sentado à direita de Deus. E o que ele vê? Olhe no texto, o que Jesus vê exatamente neste momento. Até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Queridos, Cristo vitorioso está em seu trono. A igreja avança, a fé cristã continuará até que todos os inimigos de Jesus se prostrem aos seus pés. E não importam quais sejam os inimigos,
Não importam, queridos, se esses inimigos são demônios, são homens, são impérios, são ideologias, são pandemias, são governos, são perseguições, não importa, nenhuma oposição prevalecerá contra Jesus, porque ele está sentado à direita de Deus, é ele que domina sobre o trono do universo. O Cristo vitorioso está em seu trono. Por isso, queridos, a palavra de Deus nos revela esta verdade, que todo mundo se voltará para o Senhor, que os confins da terra se lembrarão do Senhor e se converterão diante dele. Todas as famílias da terra vão adorar o Senhor, pois dele é o reino, é ele quem governa sobre as nações. Daniel, queridos, que enfrentou um tempo muito difícil diante do exílio na Babilônia, quando o povo de Deus estava exilado, quando o povo de Deus estava longe de Jerusalém e clamava por socorro, Daniel nos diz que Deus é aquele que muda o tempo e as estações, é Deus que remove reis e estabelece reis, é Ele, queridos irmãos e irmãs, que controla e que é soberano sobre todas as coisas. Agindo Deus, quem impedirá? Quem que pode impedir o agir de Deus? Quem que pode impedir a vontade de Deus? Queridos irmãos, Deus, ele está sentado no seu trono e todos os homens e mulheres nascem, eu e você, preste atenção nisso, nós nascemos naturalmente nos opondo a esse rei. Todos os homens e mulheres, sem exceção, não há neutralidade aqui, todos nós nascemos conspirando contra o reinado de Deus sobre todas as coisas, você sabia disso? Todos nós nascemos naturalmente mortos em nossos delitos e pecados, todos nós, queridos irmãos e irmãs, nos rebelamos contra Deus, todos nós, um dia nós também éramos inimigos de Deus. Um dia nós também, queridos irmãos, desobedecíamos o Senhor de forma deliberada. E o que nós vemos? Nós vemos a criação obedecendo a Deus. Todo dia o sol nasce. Todo dia a lua, ela obedece a Deus e vai embora. Todo dia os pássaros cantam. Mas os seres humanos, a obra-prima da criação, são rebeldes. Por isso, queridos, Deus humilha os homens. Por isso que Deus humilha os arrogantes. Por isso que Deus humilha líderes, sejam religiosos ou sejam civis. Deus humilha todos os homens, porque somente Ele é rei sobre toda a terra. Queridos irmãos, fora do Éden, em nossa rebelião contra o Criador, nós insistimos em colocar outras pessoas e outras coisas no lugar de Deus. Nós não estamos longe de Babel. A gente acha, as crianças que já ouviram essa história da Torre de Babel, aqueles homens que iriam chegar até o céu, a gente acha que essa história está no passado, mas não. Ainda hoje, homens e mulheres tentam construir uma torre para tirar Deus do trono, mas o que Deus está fazendo, queridos? Deus continua mostrando o seu poder, ferindo homens e mulheres, humilhando homens e mulheres com a sua palavra. Porque olhe no texto, versículo 36, Pedro, queridos, diante daquela multidão de israelitas, de judeus, ele diz o seguinte: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Queridos, imagina essa cena. Mais de 3.000 pessoas ali ouvindo o Pedrão pregando. E Pedro vai e diz: olha, sabe aquele que vocês mataram há 50 dias atrás? Sabe aquele que vocês gritaram, crucifica-o, crucifica-o, e preferiram soltar Barrabás, um assassino, realmente culpado, no lugar de alguém inocente que não tinha nenhuma acusação contra um homem sem pecado? Sabe aquele homem que vocês mataram, aquele homem que vocês rejeitaram? E os ouvintes ali ouvindo: pois então, esse homem foi feito Senhor e Cristo sobre todas as coisas.
E essa, queridos, era a mensagem da igreja. Diante, queridos, dessa realidade que Pedro apresenta, olhando para o Antigo Testamento, Pedro diz, olha, Jesus foi feito rei e senhor sobre todo mundo. E Pedro diz, observe no texto, tenham absoluta certeza, não duvidem, aquele que vocês crucificaram foi feito Senhor e Cristo pelo próprio Deus. O Cristo que não foi apenas vendido, mas que foi crucificado pelo seu povo. Cristo, queridos, era uma ameaça contra os religiosos de sua época, que confiavam na sua moralidade, que confiavam naquilo que faziam. Cristo era uma ameaça contra todos aqueles que insistem em querer ser rei, que insistem em querer fazer as coisas do seu jeito. Cristo era uma ameaça, pois ele feriu o ego e as desculpas humanas. Jesus começa pregando e ele diz, arrependam-se. João Batista perde a sua cabeça porque ele confrontava as pessoas. E ele perde a sua cabeça porque ele dizia coisas delicadas, como raças de víboras. Como que vocês vão escapar da ira vindoura? E Pedro está dizendo exatamente isso. Vocês mataram Deus. Vocês mataram Jesus. Jesus de Nazaré, o filho de Maria. Agora ele está sentado ao lado de Deus, porque este que vocês rejeitaram foi feito Senhor e Cristo. Pedro, ele conclui o seu sermão afirmando, querido, essas duas realidades sobre Jesus. Kyrios e Christon. Kyrios e Christon revelam a autoridade e a supremacia de Jesus. Jesus é o Senhor. Essa é a primeira confissão de fé da igreja primitiva. Essa era uma música, um cântico, um hino que a igreja cantava. Jesus Cristo é o Senhor. E quando essa canção e essa verdade começou a sair do meio da igreja, chegando nas praças públicas, a igreja foi perseguida, porque a igreja dizia, não é César o Senhor, mas Jesus é o Senhor. A igreja cristã foi perseguida porque ela não aceitava vários deuses, ela não aceitava ver o imperador romano como Deus, como Augusto, como Senhor. E a igreja então é perseguida por dizer, nós não podemos ser leais a ninguém além de Jesus. Não que a igreja era anarquista, não que a igreja não deveria obedecer o imperador, mas essa confissão dizia, queridos irmãos e irmãs, nós só podemos ser leais de verdade a uma pessoa, aquele que morreu na cruz e foi feito Senhor sobre todas as coisas. Só a Jesus nós devemos lealdade, nós não devemos lealdade a mais ninguém a não ser Jesus, o Cristo, o Messias. E aqui, queridos, Pedro estava dizendo, olha, sabe aquilo que todos nós judeus esperávamos? A grande expectativa, a esperança de que Deus prometeu um Messias, de que Deus prometeu o seu ungido, pois bem, o Senhor e o Salvador do mundo é Jesus Cristo. E quando aqueles homens, eles ouvem essa mensagem, a verdade de Deus não apenas humilhou aqueles homens, não apenas fez com que aqueles homens se sentissem realmente culpados, mas a palavra de Deus também feriu profundamente o coração daqueles homens. Olhe comigo a segunda verdade, entre os versículos 37 e 38. Não somente somos humilhados, mas somos feridos por essa verdade. A reação daqueles ouvintes revela exatamente o que a palavra de Deus faz. Observe o texto, versículo 37, quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Quando aquela multidão ouve que o homem que eles mataram,
Aquele que, como Isaías escreve, oprimido e humilhado, que não abriu a sua boca. Quando eles ouvem que aquele que foi considerado aflito, ferido de Deus e oprimido, quando eles ouvem essa mensagem, os seus corações são comovidos. Algumas versões, não sei qual versão você está vendo aí no seu celular, algumas versões diz compungiu-lhe-se os corações. Outras versões diz que partiu o coração deles. E outras versões ainda diz que o coração ficou aflito. Mas, queridos, o termo aqui quer expressar algo como ser perfurado. O termo aqui, compungir-se, partir, é literalmente ter o coração rasgado. E aqui, queridos, nós vemos a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que já estava ali agindo no meio daquela multidão, perfurando os corações de pedra daqueles homens e daquelas mulheres. E nós vemos o Espírito Santo, queridos, rasgando e trazendo arrependimento àquelas pessoas. É o Espírito Santo que estava ali realmente trabalhando no coração daquelas pessoas e atingindo em cheio o coração daquela multidão. Quando Pedro ele prega a palavra de Deus, olhando para Joel, olhando para os Salmos, o Espírito Santo pega aquela mensagem e atinge, e rasga, e perfura, queridos, o coração daquela multidão. E eles não têm como escapar, eles perguntam: o que faremos? O que faremos diante dessa realidade? O que faremos diante dessa verdade? Aqui, queridos, nós vemos que o verdadeiro arrependimento é uma graça salvadora, que é operada no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus e por meio da palavra, e nós começamos a reconhecer e a sentir o perigo que nós nos encontramos. Era assim que aquela multidão estava. O coração deles foi perfurado pelo Espírito Santo de Deus, e agora eles perguntam: o que faremos? Queridos, quando o Espírito de Deus atinge o nosso coração, essa é a pergunta que nós fazemos. O que faremos diante disso? A pregação de Pedro, queridos irmãos e irmãs, ela fere aquelas pessoas, porque nós estamos caminhando nesse sermão de Pedro. Hoje é o 3º domingo, e nós vemos que desde Joel, passando pelos Salmos, a mensagem é urgente. O que vocês estão vendo é que aquele que foi rejeitado foi feito soberano. E diante, queridos, dessa verdade, não há outra pergunta senão: o que faremos? Quando João no deserto pregava, preparando o caminho para Jesus, as pessoas perguntavam a João Batista: o que faremos? Quando Paulo e Silas cantavam e oravam presos e a prisão veio abaixo, o guarda pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Assim como Jesus, que quando começou a pregar e curar, ele confrontava, ele feria os seus ouvintes. Mas esse ferimento, queridos irmãos e irmãs, que Jesus fazia, era um ferimento que trazia vida, que trazia salvação. Jesus, ele confrontava, observe os encontros que Jesus teve. Quando ele pergunta para a mulher samaritana: aonde está o seu marido? Jesus toca na ferida daquela mulher. Quando Jesus se encontra com Nicodemos, Jesus fala para aquele mestre da lei que sabia tudo sobre a lei de Deus. E Jesus falou: é necessário nascer de novo. Jesus toca na ferida de Nicodemos ao ponto dele perguntar: como que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Queridos irmãos e irmãs, Jesus nos fere, mas isso que Jesus faz, irmãos e irmãs, traz vida. O ferimento que Jesus faz, irmãos e irmãs, é como nós lemos no começo, é como nós ouvimos no começo com Agostinho: feriste-me com a tua palavra, então te amei. Aquelas pessoas, queridos, elas ouvem que elas mataram o Senhor, e elas, queridos, realmente recebem um evangelismo de impacto. Eles foram impactados com aquela verdade. E aqui, queridos, há algo sério para a gente refletir. Existe verdade
na afirmação, e a gente fala isso, e não tem problema falar isso. Nós falamos, Jesus te ama, não falamos? Mas, queridos, essa não é a verdade completa. Essa não era a mensagem da igreja primitiva, nem da igreja, nem de João Batista, nem de Jesus e nem de Paulo. Você pode pegar de Mateus ao fim da Bíblia. A mensagem da igreja nunca era Jesus te ama. A mensagem da igreja sempre foi arrependam-se. A mensagem da igreja sempre foi mostrar aos homens que eles são culpados diante de Deus. Que todos nós nascemos culpados diante de Deus porque fomos nós que matamos o Senhor da glória. Fomos nós que nos rebelamos contra o Criador. E, queridos, diante disso, não há outra reação a não ser perguntar o que faremos. A mensagem da igreja primitiva era o Cristo crucificado, e diante do Deus ferido, e diante do Deus ensanguentado, nós perguntamos o que faremos. E você que está aqui, você que está nos ouvindo, queridos, as boas novas só são realmente boas. A graça é mais graça, a graça é mais desejada quando você entende o seu estado. Antes de dizer Jesus te ama, você precisa entender que eu e você nascemos inimigos de Deus. Que eu e você matamos Jesus. Que eu e você crucificamos Jesus na cruz. A graça é muito mais maravilhosa quando nós entendemos que nós matamos o Salvador. A graça é muito mais profunda quando a gente entende que a culpa não foi de Adão, mas foi nossa. Nós em Adão faríamos a mesma coisa. Nós temos que entender que não somente aquela multidão era culpada pela morte de Jesus, mas nós também matamos o Salvador. Nós, queridos irmãos e irmãs, matamos o Senhor. Não há neutralidade, há urgência nessa mensagem. Confronte as pessoas, confronte, porque era isso que Jesus fazia. E é exatamente isso que Pedro faz. Observe, queridos, o versículo 38. Pedro, então, prontamente, ele responde, ele faz aqui uma declaração apostólica. E essa declaração, queridos irmãos e irmãs, perceba, ela caminha por todo o livro de Atos. Pedro respondeu, arrependam-se. Essa, queridos, é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é que há um problema com o ser humano. A mensagem da igreja é que há um problema com o nosso mundo. E sabe qual é o problema? Nós. Chesterton, leia Chesterton, pesquisa lá na internet. Chesterton é um teólogo e um filósofo, um filósofo, que defendeu a fé cristã muito bem diante de vários ateus do século passado. E o jornal mandou uma pergunta para vários intelectuais. E Chesterton era um desses intelectuais. E o jornal perguntava o seguinte: qual é o problema do mundo? E Chesterton, que tem um humor assim muito engraçado, quem lê os livros dele vai perceber isso, ele respondeu de forma sucinta: eu, atenciosamente, Chesterton. O problema do mundo não são os outros. O problema do mundo somos nós. Nós que nascemos mortos em delitos e pecados. Nós, irmãos e irmãs, que rejeitamos o Senhor. Nós que procuramos satisfação fora dele. Fomos nós que adoramos, como Paulo diz, a criatura no lugar do Criador. E Pedro, então, diz, arrependam-se. E o termo aqui, queridos, é uma palavra que nós conhecemos, é metanoia. Não paranoia. Porque, e infelizmente, tem crentes paranoicos. Não é mente confusa que quer dizer paranoia. É metanoia, é mudança de mente, é mudança de direção, é mudança literalmente, você é outra pessoa. Quando nós nos arrependemos, queridos irmãos e irmãs, eu não sou um Rafael melhorado, eu sou um novo Rafael. Deus começa cada vez mais a matar em mim
os meus pecados e cada vez mais me conformar à imagem de Jesus. De maneira imperativa é isso que Pedro diz, arrependam-se. E queridos, o Evangelho nos fere. O Evangelho nos diz que nós devemos nos arrepender. O Evangelho diz, queridos irmãos, que o arrependimento que conduz à vida é essa graça salvadora operada no coração do pecador pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. E quando nós somos atingidos, eu pergunto para você, você já se arrependeu dos seus pecados? Você já teve consciência de que foi você que matou Jesus? Você já teve consciência disso? De que você não é a cereja do bolo? De que você não foi criado para viver os seus sonhos? De que você não foi criado para viver a vida da sua maneira? Por isso que Pedro diz, arrependam-se dos seus pecados, reconheçam o perigo que vocês correm. Queridos, a mensagem de Deus ao mundo é a mensagem de arrependimento. Essa é uma mensagem urgente. Pedro, queridos, ele dispara o alarme. Aquelas pessoas foram responsabilizadas pela morte de Jesus. A verdade é que somos culpados. Nós, queridos, rejeitamos o Senhor, nós quebramos a aliança. E por isso que eu quis deixar para falar do batismo semana que vem, porque existe uma teologia da nossa igreja que a gente precisa restaurar, que é a teologia da aliança. Deus se revela conosco por meio de alianças. Você sabia disso? Deus não se revela com os homens da forma que a gente imagina. Desde a criação, Deus fez alianças com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, e nós estamos sobre a nova aliança em Jesus. Por isso, queridos, que nós batizamos as nossas crianças, porque Deus se revela por meio da aliança. E nós batizamos as crianças porque é o grito da graça. Nós batizamos as crianças exatamente para mostrar como o evangelho funciona. A pequena Duda ali, ela já tem consciência, já tem 8 anos. Mas pega o mais pequenininho lá, o Hugo, tem 2 anos. 3 aninhos. Nós batizamos o Hugo porque Deus, queridos irmãos, sela o Hugo. Antes do Hugo dizer, eu quero Jesus, Deus já falou, eu quero o Hugo. E pela fé, nós declaramos isso. E quando eu vou conversar com o batismo sobre algumas pessoas, as pessoas dizem, eu não vou batizar meu filho. Vou esperar ele crescer, ele que tem que decidir. Você não entendeu a graça. Você não entendeu como Deus se revela conosco. É no batismo, queridos irmãos e irmãs, e nós vamos ver isso semana que vem, mas aqui Pedro faz essa declaração, se arrependam. O imperativo para nós nessa noite, queridos irmãos, é nos arrependermos. Sabe aquilo que você precisa mudar e você acha todas as desculpas? Não é assim? Queridos, a gente é um ser que encontra desculpa para tudo. A gente tem resposta para tudo. Mas a resposta de Deus nessa noite é arrependam-se. Pedro prega diante daquelas pessoas. E Pedro, queridos irmãos e irmãs, dá uma ordem. Arrependam-se. E como, queridos irmãos e irmãs, o pastor Sproul escreveu, o arrependimento genuíno é provocado quando as desculpas e as racionalizações se vão, a arrogância é silenciada e nós dizemos, ó Deus, meu Deus, o que foi que eu te fiz? Que nessa noite você possa, como essa multidão, dizer, o que faremos? E a ordem bíblica é arrependam-se. Chegue diante de Deus e diga, ó Deus, meu Deus, o que foi que eu fiz? E nós continuaremos semana que vem, e veremos como Jesus é aquele que nos oferece perdão e nos faz ser parte da família de Deus, nos juntando à sua igreja. Queridos, 4 aplicações para a nossa vida. Não sei se o Leandro consegue lá, o Leandro está ajudando a gente hoje com o Hugo. Mas 4 aplicações para a sua vida e para a minha vida. Queridos, a quem o seu coração pertence? A quem você é leal? Quando você vai dormir,
com que você fica ali pensando e matutando? Quando você acorda, quem que é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? É o dinheiro, é o poder, é o sucesso, é a fama, é o status, é a sua autonomia, é o seu desempenho, é a aceitação dos outros? Queridos, quem é o seu Senhor? Jesus subiu aos céus para nos humilhar e entender que as alegrias imperfeitas deste mundo jamais satisfarão o coração humano. Não endeusa, a gente desde fora do Éden, a gente endeusa as coisas, o trabalho, os bens materiais, nem a família. Tem gente que posta lá, a minha vida é os meus filhos. Não. A minha vida é isso. Não, queridos. Não endeuse essas coisas, porque isso é idolatria. Ame a Deus. Perceba que somente Ele é o Senhor, então todas essas coisas serão amadas da maneira correta. Aonde você busca proteção? Nós aprendemos nessa noite, busque no nosso rei e sacerdote, como nós vimos no Salmo 110. Uma segunda aplicação, queridos, como você vê o mundo? E nós estamos vivendo essa pandemia aí, e a gente está vivendo meio que um trailer de como que vai ser. Queridos, o mundo vai piorar. Vai piorar. Nós enfrentaremos mais convulsões em todos os âmbitos da realidade. Jesus falou, olha, o negócio vai ficar feio, mas ainda não é o fim. O negócio vai apertar, queridos, grandemente. Jesus fala, olha, coisas terríveis vão acontecer, vocês serão perseguidos. Alguns irmãos já sentem na pele isso em países que o cristianismo é proibido. Mas qual que é a nossa esperança? Jesus colocou e colocará todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Queridos, essa é a visão que você precisa ter do seu Senhor. E isso vale para os nossos problemas, como pagar uma conta amanhã, como, por exemplo, perder o emprego, enfrentar uma doença, lidar com a morte, ou em níveis cósmicos, como governos, ideologias, filosofias em oposição ao Evangelho. Cristo já venceu, e com Ele todos nós venceremos. Diante dessa pandemia, não se desespere, mas viva, queridos irmãos e irmãs, com a certeza de que o Senhor é o Deus deste mundo, por isso viva com esperança. Uma terceira aplicação, você já foi ferido pela palavra de Deus? Você já foi perfurado no seu orgulho de tentar sempre se justificar, de tentar sempre se basear no seu desempenho? E o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 55, ela pergunta como a palavra se torna eficaz para a salvação. E olhe bem, ouça a resposta: o Espírito de Deus torna a leitura, e especialmente a pregação da palavra, um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para lhes tirar toda a confiança em si mesmo e os atrair a Cristo. Quando você ouve a palavra de Deus, é isso aqui que tem que acontecer. Perder todas as esperanças em si mesmo e ser atraído a Cristo. Uma quarta aplicação, queridos, mais arrependimento e menos desculpa. E o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 153, nos pergunta: que exige Deus de nós para que possamos escapar à sua ira e maldição, em quem corremos pela transgressão da lei? E qual que é a resposta? É a resposta que nós ouvimos nessa noite. Para escaparmos à ira e à maldição de Deus, nós devemos, queridos irmãos e irmãs, nos arrepender para com Deus e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O remédio adequado se encontra na confissão e no arrependimento. Eu peço para o Leandro colocar essa última imagem. Lembre-se de Eustáquio. Queridos, o arrependimento é purificador. A verdade de Deus, ela dói. Ela fere a alma, como disse Crisóstomo. Mas quando ela fere, queridos irmãos e irmãs, ela faz com que a nossa alma escape da morte e a gente passe a amar a Deus como nunca a gente foi capaz de amar. É quando somos feridos pela palavra de Deus que nós podemos dizer: feriste-me com a tua palavra, e então
te amei. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Deus é aquele que nos humilha, Deus é aquele que nos fere. Mas, queridos, o ferimento, a tristeza que vem de Deus, é a tristeza que dá alegria. O arrependimento que vem de Deus é o arrependimento que nos dá perdão e nos faz fazer parte do povo de Deus. Santo Deus, nós ouvimos Jesus nessa noite nos dizendo: arrependam-se e crede no Evangelho. Nós ouvimos, Deus, a tua igreja, que tem essa mensagem corajosa, a mensagem apostólica, a mensagem urgente, que nós só podemos ter paz contigo através de Cristo Jesus. E quando, Deus, nós somos humilhados, quando nós somos feridos, nós somos feitos nova criatura. E nós queremos, ó Deus, sermos nova criatura, com novos desejos, com novas intenções, com uma nova mentalidade. Isso acontece quando o teu Espírito converte o nosso coração. E nós te pedimos, Senhor, converta aqueles que precisam de conversão. E arrependimento a nós que já fomos convertidos um dia, que nós possamos nos arrepender cada vez mais, porque o arrependimento e a fé são as duas asas que nos levam para o céu. Que seja assim, ó Deus, em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. Queridos irmãos, neste momento nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas. Eu convido você a ficar em pé. E nós vamos cantar essa canção, aclame ao Senhor. E enquanto nós cantamos essa canção, você pode também entregar o seu dízimo e a sua oferta nessa noite, em nome de Jesus. Entregue com alegria e com a certeza de que Deus ama aquele que dá com alegria. Cantemos essa canção que diz que só o Senhor é Rei sobre toda a terra. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oh, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias
quero louvar as maravilhas de teu amor. És meu consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, sim, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Se você pode, fique de pé no seu lugar. Passamos juntos a oração. Passamos juntos a oração. O Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, nós te louvamos por essa noite. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de prestar culto a Ti, de adorar o Teu nome, de ler a Tua palavra, de ouvir a pregação do Evangelho, de podermos, ó Deus, livremente, com livre acesso pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu por meio da Sua morte na cruz. Nós Te louvamos por esse privilégio. Dá ao nosso coração cada vez mais, ó Deus, essa alegria e essa expectativa a todos os que confessam o Teu nome, de se juntar à Tua igreja e de receber neste lugar o Teu amor e a Tua bênção, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, pelos irmãos e irmãs que com fidelidade e amor, de forma generosa, têm sustentado a Tua igreja neste lugar. Nós Te pedimos, Deus, abençoa o Teu povo grandemente. Abre as portas de trabalho, Deus. Venha com a Tua provisão sobre aqueles que estão precisando. E abençoa também aqueles, ó Deus, que não puderam entregar o seu dízimo, a sua oferta. Que a igreja seja também esse ambiente, ó Deus, de apoio mútuo e de ajuda àqueles que precisam. Nós Te louvamos, ó Deus, porque nós éramos Teus inimigos. Nós merecíamos o inferno. Mas ao invés do inferno, o Senhor nos oferece o perdão
e a remissão dos pecados através da obra de Jesus. Que saiamos deste lugar, ó Deus, humilhados e feridos, mas humilhados e feridos alegres, pois é as tuas mãos, ó Pai, que nos saram, é a tua mão que fere, é a tua mão também que nos sara. Despede o teu povo nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar por um instante. A palavra de Deus nos diz assim, no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Que você saia deste lugar com essa certeza. Devemos nos aquietar, queridos, e saber que o nosso Deus, Jesus Cristo, é o Senhor e o Salvador do mundo. Porque Ele é, como João Batista bem pregava, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa semana e que cada vez mais nós possamos, queridos irmãos e irmãs, sermos cheios dessas graças, o arrependimento e a fé em nosso Salvador. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe você também, que esteve conosco através da internet. Vamos na paz do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.